Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Danilo Braque, da Braque Law, com escritórios em Lowell, em Framingham, no Rio de Janeiro e agora abrindo em Porto Alegre, né? Advogado de imigração, de acidente de carro, acidente de trabalho, família e também com as parcerias que nós temos no Brasil para poder representar a nossa comunidade em casos diversos civis lá no Brasil. Com a Braque Barbie e com outras parcerias que nós temos. Eu venho aqui hoje para falar sobre algumas coisas que têm acontecido em termos principalmente de imigração. A gente sabe que o National Visa Center e os consulados estão mudando bastante os seus modos de operar, né? Então, requerimentos de documentação estão mudando, procedimentos, análises estão mudando, todo santo dia aparece uma coisa nova. Agora de manhã mesmo, por exemplo, hoje é sexta-feira, eu estou fazendo esse vídeo, agora de manhã mesmo apareceu já mais uma coisa nova que eles não tinham pedido antes. Mas é aquela coisa, né? A gente quer sucesso, então a gente tem que dançar de acordo com a música, como fala na nossa terrinha, não é verdade? Então, estou de volta aos Estados Unidos, né? Você sabe que eu passei algumas semanas no Brasil, estava resolvendo algumas situações lá, estava lá com também umas situações de família, e também para poder fechar o acordo para a gente poder abrir esse escritório em Porto Alegre. Então, a gente está de volta agora nos Estados Unidos, estamos atendendo novamente, mas os nossos processos não pararam, só para vocês saberem, né? Então, só para saber que o nosso pessoal continuou trabalhando. Eu cheguei aqui, eu tinha pilhas e pilhas e pilhas de processos para poder revisar, coisas que chegaram, requisições que chegaram durante a minha ausência, que na realidade eu já até a maioria sabia, porque meu pessoal filtra muito bem e manda para mim por e-mail, manda para mim por Zoom, manda para mim quando a gente faz as nossas teleconferências, mandam por WhatsApp, né? A gente usa muito o Zap no Brasil, mas então algumas coisas que estão acontecendo. Saiu na notícia essa semana que parte do Congresso democrata está querendo apresentar, ou vai apresentar, uma medida de reforma imigratória. O meu conselho é calma. Vamos esperar para ver. A gente já passou tanto por essa situação de receber essas notícias e ficar todo mundo naquele alvoroço, quando é que sai, começa a fazer planejamento e acaba tudo em pizza. Infelizmente. É isso que tem acontecido. Nós sabemos que durante o governo Obama houveram propostas, lembra da Gangue dos 13? Que na realidade até passou, da Gangue dos 8, desculpe, que até passou no Senado, e depois o presidente Obama falou, não, do jeito que tá eu não vou assinar, eu vou vetar. Porque ia levar 15 anos, um negócio assim, para um imigrante que entrou ilegalmente acabar qualificando para se tornar cidadão, e ele queria que fosse uma coisa imediata. Então, por isso, ele pegou que falou que iria vetar se chegasse ao colo dele, e isso deu cobertura para aquele Speaker Boehner, que graças a Deus saiu, para ele simplesmente engavetar o projeto. Porque se tivesse ido ao plenário, teria passado. Eu tenho certeza absoluta, teria passado, porque havia apoio dos dois lados, tanto republicanos quanto democratas, para que passassem aquela emenda, aquele ato. Depois disso, nós tivemos outras brincadeiras com reforma. Ano passado, nós tivemos 4 propostas, uma delas foi do presidente Biden, né? Então, em abril, haviam 4 propostas submetidas no Congresso, nenhuma foi sequer colocada em voto, certo? Esse ano, em fevereiro, uma congressista da Flórida submeteu uma proposta de reforma imigratória, se não me engano o nome dela é Salazar, fizeram aquele anúncio na frente do Capitol, submeteram para o Congresso, novamente o Congresso não colocou em voto. Ok? Então, eu não vou me mover muito, me preocupar muito, porque agora, para mim, acreditar só vendo. Agora, uma coisa que a gente tem que falar, essa semana a AILA, né, a Associação de Advogados, publicou um edital vindo da Corte de Imigração, especificamente, explicando sobre a diferença de regulamentos, de leis, de memorandos e de princípios e precedentes.
ok? Então é importante você sempre ter um advogado que entende a diferença dessas coisas para poder te representar. E a última coisa é que nós também descobrimos que houve um memorando interno para juízes de imigração filtrarem os seus casos, o volume dos seus casos, no seu docket, a gente chama a sua lista, para decidirem quais os casos são prioridade e estão prontos para prosseguirem para um julgamento e quais os casos que não devem ser prioridade e não devem prosseguir para um julgamento. Por exemplo, um caso que tem uma aplicação de casamento pendente, um caso que tem uma aplicação de um visto U, né? Um caso desses não deve prosseguir a julgamento. Esse é o memorando que veio do chefe dos juízes e a gente já viu a corte operando em relação a isso. Se você quiser mais informação, quiser contato com a gente, você já sabe, 978-453-7225, ou manda um e-mail para o info@braclaw.com, ou você entra no nosso website, braclaw.com.br, pode ser só o .com também, e você cadastra lá, entra em contato com o nosso pessoal e a gente vai atender você. Lembrando que a gente também trabalha com vistos no Brasil, a gente trabalha com diversas situações no Brasil, e aqui a gente está tentando tornar o centro para você achar tudo nesse lugar, na Braclaw. Um abraço, Deus abençoe e boa semana para todos. Tchau, tchau.